A reportagem da Rádio Clube 98 se encontra aqui na porta do Fórum Olímpio Borges, Patos de Minas. Hoje teremos o julgamento do Reginaldo Dias Castro, de 47 anos. Esse jovem acusado de matar o motoboy, o jovem Pedro Henrique Luiz Rodrigues, no dia 13 de janeiro, ali na Avenida JK. E nesse instante, aqui na porta do fórum, familiares e amigos estão aqui nessa manifestação por justiça para a condenação desse acusado que acabou praticando esse crime no início do ano aqui em Patos de Minas. Irmão, namorada, pais, advogada de assistência, amigos, estão todos aqui na porta esperando o início do julgamento. E a gente vai conversar, primeiramente, com a mãe desse jovem, do Pedro, a senhora Magline. Ela vai falar aqui, a reportagem da Rádio Clube, falar, tudo que a família quer é justiça, Bom dia. Bom dia, eu só quero falar justiça. É a única coisa que eu tenho para falar, justiça. Tá aqui os familiares, tá aqui os amigos, para dar o apoio, à família nesse momento de dor, que é o julgamento desse indivíduo que vai acontecer daqui a pouco, Sim. Eu agradeço todos os meninos, os motoboys que estão aqui para dar uma força para a gente, porque eles estão aí na luta, mas tiraram o seu tempo para vir cá apoiar a família. Dá para ver, a situação da família ainda abalada de toda a situação que aconteceu no início de janeiro, Como é que era o filho, como é que era o Pedro entre vocês, família? Ele era um filho maravilhoso. Então eu não tenho nada para falar assim, que o Pedro era aquilo e o Pedro era aquilo, não. O Pedro era muito honesto, o Pedro trabalhava de domingo a domingo, sol, chuva, ele estava trabalhando, igual eu estou te falando, de domingo a domingo. Justiça. Justiça, só isso que eu quero, justiça. Obrigado. Está aqui o pai também, o senhor Joel, falando que é reportagem da Rádio Clube, acompanhando esse momento de dor ainda, Foi no início do ano que aconteceu esse fato bastante lamentável e está aqui os familiares, amigos, acompanhando aqui o julgamento do acusado e pedindo justiça. Bom dia. Bom dia. O que o senhor tem a falar sobre esse caso? Eu quero que a justiça seja firme e que se faça cumprir o julgamento e a condenação do acusado, porque ele cometeu um crime. Ele não foi um acidente, foi um crime que ele cometeu. Situação bem triste, bem lamentável para a família, Desde o ocorrido, que na época até falando de uma história, depois a polícia foi investigando a situação e chegou a esse ponto desse crime ter praticado. Como é que está sendo aí a vida da família, esses 7 meses? A situação, eu estou vendo o senhor que está até com a mão no peito, A situação de dor, de tristeza ainda, É muito triste, porque não é o natural um pai fazer a despedida de um filho. E peço que isso não é um exemplo, mas que tudo, em qualquer canto, no trânsito, no lar, onde que for, a gente tenha mais amor, mais Deus no coração, para que não aconteça isso. Beleza, obrigado. Aqui na porta do fórum, a gente está vendo aqui essa faixa, Justiça por Pedro Henrique, o irmão dele, como é que é seu nome? Eduardo, e a namorada do Pedro, como é que é seu nome? Lorena. A namorada e o irmão estão aqui segurando essa faixa aqui na porta do fórum, pedindo aqui justiça. Eu vou conversar também com a namorada dele, Era companheira dele na época e até hoje está aí também prestando aqui as homenagens, pedindo justiça e falar dessa dor, Desde janeiro ainda com dor da perda do seu companheiro, Isso, o que nós queremos mais é a justiça, que a justiça seja feita, que esse monstro venha pagar pelo que ele fez com o Pedro. Foi uma covardia, um ato de covardia, Jogar o carro em cima da moto dele, praticar todo aquele crime, Foi muita covardia, o Pedro não merecia isso. Assim, o Pedro era uma pessoa maravilhosa, tanto dentro de casa como fora. O que eu tenho para falar do Pedro é isso, que a justiça seja feita. Você está ainda bastante abalada com toda a situação, Sim, estou. Muito, porque assim, a gente não imaginava, passar por isso. Porque o Pedro era um menino maravilhoso, onde que chegava, fazia amizade. E que a justiça seja feita. Obrigado. O irmão dele também está aqui falando reportagem. Você é irmão mais novo ou mais velho? Mais velho. Você é mais velho que ele? Mais velho. Como é que era o Pedro? O Pedro era tranquilo.
tinha o jeito dele, né? Mas era bem tranquilo, uma pessoa muito carinhosa com as pessoas. Então, assim, não justifica o que essa pessoa fez. Porque a gente fala assim, nós fomos pegos de surpresa por algo que uma pessoa falou e fez, a gente não entende. Hoje talvez a gente entende um pouco para que ele fez essa covardia. Porque não foi o primeiro, a gente já sabia que teve outros casos. Então, tipo assim, é complicada essa situação. E aí a gente passa aí esses 6 meses aí nesse sofrimento, nessa questão de tentar entender, porque uma pessoa saiu para trabalhar e não voltou. Uma pessoa acordou, foi para trabalhar e não voltou de outra forma, né? Então é um pouco insofrido. A família está sofrendo bastante e fica aquela, vamos falar assim, a gente não entende por quê. Por que uma pessoa fez isso? Porque ele não tinha esse motivo para ele fazer. Né? E a gente está vendo aqui na porta do fórum também, dá esse sentimento assim também de amizade, né? A gente está vendo aqui os familiares, amigos, dando força, né? Esse momento de dor de vocês também é um alento a mais, né? Para dar força a vocês a seguir a vida, né? Sim, porque os motoqueiros estão dando apoio desde o dia do falecimento dele. Então, como diz, hoje a maioria não pode estar aqui porque está trabalhando, tem essas coisas também, mas eles dão apoio. Então, a gente fica pensando também quantos motoqueiros, depois que já não teve acidente depois dele, as pessoas não estão respeitando os motoqueiros também. Então, é uma situação complicada. Agora é aguardar, né? O julgamento e pedir justiça. Seja feita, que a justiça seja feita, que ele pague, né, pelo que ele fez. Porque vamos supor, se ele sair daí hoje, ele vai matar quantas? Porque a pessoa dessa forma mata, não está nem aí. Não tem justificativo, um covarde, a gente vê como um covarde. Ele não pode falar que é um assassino ainda porque não foi julgado, né? É suspeito, porque como diz, infelizmente o direito é de suspeito. Mas as provas estão aí, vamos ver se o juiz faz o que tem que ser feito. Obrigado. Agora eu vou conversar com a advogada, doutora Débora Siqueira, vai falar aqui a reportagem da Rádio Clube. Doutora Débora, faça favor, que vem falar aqui a reportagem da Rádio Clube. A senhora vai trabalhar no assistente de acusação, né? Daqui a pouco, o julgamento marcado do acusado de matar o Pedro, né? Primeiro, ele está sendo acusado de quê? De homicídio qualificado? Como é que é a situação do julgamento que vai acontecer aqui hoje? Hoje o Reginaldo está sendo acusado por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, por um recurso que ele impossibilitou a defesa do Pedro e também por causar um perigo comum ali na Avenida JK. Isso. Como é que vai ser a linha de trabalho da senhora? Só um detalhe, ele também está sendo acusado, né, e ele vai ser julgado pelos crimes de falsificação de documento público, documento particular e por clonagem de veículo, né, adulteração de sinal de veículo automotor. Isso. Como é que a senhora já está sabendo como é que vai ser a linha de trabalho da senhora nessa assistência de acusação? Olha, hoje a assistência da acusação vai dar um suporte para a promotora, né? Então nós vamos ter uns minutos finais para falar em nome da família, mas em tese quem vai fazer essa acusação, né, com mais calor é a promotora. Então ela vai demonstrar ali que na Avenida JK, por um motivo esdrúxulamente fútil, o Reginaldo caçou o Pedro pela avenida no intuito de consumar o intuito dele, que era matar, numa velocidade de 115 km por hora, portando uma Mitsubishi, é como se fosse um míssil contra um corpo humano desprotegido. Né? Ô, doutora, chegou a reportagem da Rádio Clube que esse acusado, ele tem outro crime de trânsito, não é a primeira vez que ele pratica esse crime contra o Pedro. Acho que antes ele tinha também passagens pelo crime de trânsito também, que não sei se foi aqui em Paz, mas ele tinha essa passagem, né? Sim, tinha. Ele, inclusive, falou para o Dr. Lismauro, né, ali no Oitiva Virtual Móvel, que ele não tinha passagem policial, ou que se tinha era quando adolescente. Só que nós investigamos a fundo e descobrimos um processo físico, nem era eletrônico, na comarca de Piranguinho. Ele matou, né, um motociclista também, eu acho que ele dirigiu um caminhão, e ele matou a pessoa de João Pedro. Então, ele não é primário, né, assim, em tese, no Banco dos Réus por crimes, né, no trânsito. Ele está preso, né, atualmente devido a esse crime praticado aqui em Patos, né? Atualmente ele está preso, né? Então hoje nós buscamos aí a condenação dele por homicídio doloso, ao contrário lá da comarca de Piranguinho, que ele responde por homicídio culposo, né? Não comprovar esse dolo dele de matar, mas aqui há provas contundentes, inclusive, né, vídeo. Então, o que esperamos hoje é que ele seja condenado e continue preso. Obrigado pela entrevista. A gente se encontra aqui na porta do fórum, né, aguardando aí o início do julgamento do acusado Reginaldo, que acabou, né, matando no trânsito aqui de Patos de Minas
o Pedro, que estava trabalhando de motoboy aqui na cidade. Para a Rádio Clube 98, repórter #Toninho Curi.